Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O canal Conexão Nutricionistas tem o intuito de conectar os nutricionistas com diferentes entrevistas, com diferentes personalidades da nutrição, com o intuito de agregar conhecimento a todas as áreas da nutrição. E desde já eu convido a todos para se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, para receber notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre nutrição integral na prática clínica do nutricionista. E para isso, convidamos a doutora Lenita Borba, que muito gentilmente aceitou o convite. Olá, Lenita, tudo bom? Oi, Paulo, tudo bem? É uma honra poder estar aqui falando com vocês. É uma honra saber que hoje fico muito feliz, né, de saber que hoje tem um canal que tem um espaço aberto para o nutricionista conhecer a realidade do mercado, né, saber como as coisas funcionam, conhecer a prática profissional, né, daqueles que estão atuando dentro da área. Então, isso é muito legal, não só para o profissional que já está atuando, mas também para o estudante conhecer e saber um pouquinho da nossa realidade, o que nós fazemos no dia a dia, quais as nossas preocupações, e que nem tudo são flores, né? Então, isso é Verdade. muito bom. Então, legal ter esse canal aí, que todo mundo se inscreva aí. Adorei a história do maratonar. Vou maratonar o canal também, vou ver quem Ah, apareceu aí, tá. se eu Não é conheço. só maratona filmes, né? Que eu sei que a doutora Lenita é expert nisso. Vamos falar um pouquinho É sobre a maravilhoso. doutora Lenita Borba. É nutricionista clínica, responsável pela enfermaria cirúrgica em cardiologia, o Dante Pazanese. É docente em cursos de graduação e pós-graduação. É palestrante, mestre em ciências, especialista em terapia nutricional e saúde pública. Tem pós-graduação em nutrição clínica, conselheira do CRN3 na segunda gestão já, parabéns. Recebeu o prêmio Eliette Salomão Tudisco, né, como destaque na área clínica em 2019 e é uma nutricionista ilustre da Ilha do Bororé, correto? Com certeza. Além disso, né, é filha da Vilma, do Sebastião e Com mãe do certeza. Matheus e da Gabriela. Ó, é isso aí. Doutora Lenita, dentre tantas áreas que a nutrição tem, o que te motivou a escolher a área de nutrição clínica? Olha, até a minha adolescência, né, eu sabia que eu ia ser professora, eu tinha isso na minha cabeça. Desde criança eu falava que eu ia ser professora. E aí eu até fiz o curso técnico, né, no magistério já para me aperfeiçoar, porque eu tinha na minha consciência aquela criação de que meu futuro ia ser de docente. E, e o tempo foi passando, eu fiz o curso técnico, só que quando eu entrei numa sala com 40 crianças de até de 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu percebi que aquela vontade que eu tinha já tinha sumido, entendeu? Que não dava, não era para mim aquilo, mas que eu poderia ser uma ótima docente se eu estudasse em qualquer área, né, para poder estar atuando na docência. Então, até a adolescência eu tinha muita dúvida, né, do que eu ia fazer, que curso superior eu ia fazer. Tanto que eu pensava muito, olha só, em artes, né? Eu pensava em artes plásticas, eu pensava em letras, que eu sempre gostei muito de ler, né? Eu pensava em medicina, eu pensava em veterinária, porque eu gostava de cachorro. Umas coisas que adolescente, todo adolescente Sim, pensa, né? fica se confrontando. Uhum. Fica se confrontando ali, tentando encontrar um modelo de acordo com o estereótipo da profissão, na verdade, né? Porque a minha época eu não tinha toda essa rede que nós temos hoje de informatização, que é muito rápida, e você descobre tudo muito fácil, né? Na minha época ainda era, eu tô 45 anos, então na minha época a gente tinha aquele negócio, aquela revista que era o Guia do Estudante, né? Não sei nem se existe isso Já ainda. abriu, eu
Da Abril, então. Então, assim, eu vivia no estereótipo das profissões, né? Até que meu avô internou, e foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o ambiente de internação, porque desde então, quando meus parentes, avós internavam, eu não podia nem fazer a visita nessa época, né? Não tinha criança, não podia entrar no hospital. Mas quando eu me tornei adolescente, eu pude ficar com meu avô acompanhando a internação dele e tudo mais. E um dia entra uma nutricionista, né, no quarto e conversa com meu avô e faz vários questionamentos, né, faz medidas ali que eu não entendi exatamente o que estava sendo feito, fala sobre alimentação, fala sobre o propósito dela estar ali e o quão importante era, né, a adequação da dieta, entre outras coisas, e aquilo me deixou extremamente encantada. E aí foi naquele momento que eu falei assim, eu quero fazer isso. Então foi vivenciando, porque até então eu não sabia nem que nutrição existia, né? Foi vivenciando a prática de um profissional, coincidentemente, em um momento, né, da minha vida, que eu pude perceber. E anos depois, né, eu tô com 22 anos de formada já, 22 não, né? 24 anos de formada. 24, já tô ficando, já tô tirando número aí, né? A gente vai ficando velho, vai tirando número. E quase que 23 anos depois, eu reencontro essa nutricionista, que já tinha visto ela por várias vezes, inclusive em um congresso que ela estava, eu fiz questão de chegar para ela e falar que ela era o motivo de eu ser nutricionista, porque ela não sabia. E agradecer, né? Nós choramos juntos, nos abraçamos ali. E aí eu tive a grande honra, né, de ser considerada em 2019 como destaque, né, da nutricionista dentro da área clínica pelo Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, votado pelos próprios nutricionistas, que isso me deixa muito mais feliz ainda. E de ter no palco uma colega que também estava ganhando o prêmio, só que em outra área de atuação, né? Que era Vera Salvo. Então, eu estava ganhando um prêmio daquilo que eu escolhi ser, e ao meu lado tinha a pessoa que me ajudou a ser, que me incentivou a ser o que eu era. Então, assim, era uma emoção em dobro, eu não sabia nem o que fazer no palco. Então, por esse motivo, hoje estou aqui sendo nutricionista. Tão bom o nutricionista reconhecer as pessoas que nos motivaram a estar lá. Eu fico pensando no Dante Pazanese, quantas pessoas você deve ter motivado também a ser nutricionistas, mas que ainda você não sabe, quem sabe futuramente, né? Não, então, eu tenho muitas pessoas que hoje em dia, né, a gente tem um comportamento profissional de mais amizade com os estudantes, que na verdade hoje eu não lido com estudantes de nutrição no Dante, né? Eu lido com alunos, aliás, com profissionais que estão lá fazendo o curso de especialização em residência, então já são formados. Sim. Mas há muitos anos, né, desde que eu me formei, eu lido com estagiários. Então já são, nossa, se eu pegar minha rede social e ver lá, eu vou vendo todos os estagiários que já passaram por mim, assim, encontro eles por aí e fico muito feliz, né, de ter participado desse momento da vida e acredito que a gente tenha passado coisas importantes. A gente não é perfeito o tempo inteiro, né? Nós somos seres humanos, então também, às vezes, muitas vezes a gente passa exemplos ruins aí, eu peço perdão. Mas esse vínculo de amizade que a gente tem, né, acaba trazendo um compromisso não só de profissionalismo, mas também de companheirismo aí e enxergar o outro como seu similar aí e se posicionar junto ao outro como se estivesse no lugar dele. Então, isso é muito importante. Então, eu acredito mesmo que eu tenho modestamente aí incentivado muita gente, porque hoje eles me dizem, né? Já tenho muitos colegas aí de trabalho que
que abre seu coração para mim, eu fico muito feliz, aí, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, e eu fico muito contente. Daqui de São Paulo, de outros estados, às vezes pessoas que nunca me conheceram pessoalmente, mas que já viram uma aula, que já sabem do meu histórico, que participaram de alguma atividade online, né, ou algum evento que eu fui externamente, e aí acaba me tendo como referência, e eu fico muito feliz e espero poder honrar esse papel. Com certeza. Doutora Lenita, quais os cuidados ou precauções que o nutricionista deve ter no ambiente hospitalar? Olha, os cuidados, quando a gente fala em cuidados, né, a gente pensa no ambiente hospitalar, eu não penso somente nos cuidados com relação ao profissional nutricionista, né, a questão da nutrição em si, eu penso de uma forma global, tá? Então, o nutricionista ele tem que se preocupar muito com as questões éticas, não só da sua área de atuação, mas as questões éticas que permeiam todo o entorno do ambiente hospitalar, né? Desde o convívio com outro ser humano, né, que eu falo com a equipe multiprofissional, desde o convívio com o paciente, o convívio com os acompanhantes, os cuidadores, né, os funcionários que não são da rede de cuidado direto, mas que estão ali nos auxiliando indiretamente, como todos os escriturários, o pessoal da limpeza, então todos que estão com a gente, administrativo, né, toda essa parte administrativa. Então, eu acho que iniciar uma questão ética e um bom relacionamento, isso é extremamente importante. Tecnicamente, você reconhecer que o ambiente hospitalar, ele é um ambiente que traz uma diferenciação muito grande do ambiente doméstico, né? Você ter isso em mente. O hospital, por mais que ele seja de primeira ponta, por mais que ele tenha gastronomia hospitalar, um chefe de cozinha, né? Ele não é o ambiente do indivíduo. O indivíduo que está lá, ele está sofrendo. Então, uma das coisas que eu sempre, que ninguém está no hospital que quer, né? Ninguém vai para, eu quero internar, gente. Não, não é, Não, gente. isso não existe. Ela tá lá porque tem uma doença. Então, assim, a pessoa tá na preocupação. Essa preocupação, ela vai além das questões internas do hospital. Muitas vezes o paciente tem a preocupação, ele precisa de um transplante, mas quem vai ser o doador? Mas para ele usar o transplante, alguém vai ter que morrer para ele viver. Como que ele se sente? Muitas vezes ele externaliza isso. Muitas vezes ele externaliza a preocupação que ele está com relação à questão financeira dos familiares em casa, já que ele está internado muitos dias e ele é autônomo e não está recebendo. Então, assim, as questões sensíveis do ambiente hospitalar, elas vão além das questões nutricionais. Né? E isso tudo condiz com a questão ética. Qual que vai ser meu comportamento naquele momento? Será que eu tenho que falar de orientação de alta naquele momento? Eu tenho que acolher aquele indivíduo, ouvi-lo, né, para restaurar um ambiente mais tranquilo naquele momento? Então, tudo isso a gente passa a ter na prática o feeling, né? Onde eu busco, onde eu quero. O que o paciente quer falar com você? Como ele vai confiar em você? Muitas vezes ele quer falar coisas que não é da nutrição. Então, em que momento que eu vou introduzir o processo da nutrição, né? O que é mais importante naquele momento? Outra coisa extremamente importante é a gente criar, e que muitas instituições, quando treinam esses seus alunos da área da saúde de forma geral, que falam com a questão do vínculo paciente, né? Que a gente não pode ter vínculo com o paciente. E aí eu fiquei anos pensando sobre isso e tentando ao máximo fugir dos nossos pacientes, assim, não criar vínculo de amizade. Por quê? Vamos imaginar que você faz amizade com o paciente, tem um vínculo sentimental com ele ali, ele falece e você sofre junto, né? Isso também não é saudável profissional da saúde. Mas, ao mesmo tempo, se você deixar de ver esse paciente como um ser humano, você também deixou de ser um ser humano, né? Então, acredito que seu atendimento também vai ser de uma forma desumana.
Então, é outra preocupação extremamente importante que nós temos que ter no ambiente hospitalar. Essa questão da humanização desse processo. Eu acho que a partir do momento que um paciente seu falece e você não sente absolutamente nada, alguma coisa está errada. Né? Ou a gente sente tristeza, mas ela não pode ser algo que vai levar isso para sua casa. É um momento porque você tem que passar por esse processo. Ao mesmo tempo que se um paciente sorri, porque simplesmente está tomando um café com leite, você sai feliz do quarto, ele... Mas por que está tomando um café com leite? Mas não é padrão em café com leite no de jejum para o paciente? Eu falei, só que ele estava enjoado, ele está 2 meses aqui, agora ele me pediu para comer pão francês com café com leite, que é a coisa mais comum que tem nessa vida. E você sai feliz, as pessoas não entendem, nossa, que felicidade é essa? Então, acho que se você não tem esse vínculo humanizado com o paciente, de se colocar no lugar dele, entendê-lo como ser humano, também o hospital não é um lugar que você deva estar. Né? A gente tem que analisar aí o que está errado na nossa vida. Né? Então, o ambiente hospitalar, ele tem vários cuidados que a gente tem que ter. Desde os cuidados com a sua própria saúde, né? Do controle de infecção, de transmissão de micro-organismos dentro do ambiente hospitalar que pode te prejudicar e prejudicar nossos pacientes, mas também tem toda essa questão de inter-relação, de ética, de humanização, que a gente também tem que pensar. Então, não tem como fugir disso, né? Não tem como não sentir o ambiente que você está. E para que o ambiente que a gente esteja seja bom para trabalhar, nós também temos que estar incluídos nele, entender, né, para tentar restaurar o melhor ambiente possível de trabalho junto com todos os colegas, não só nutricionistas, mas de todas as equipes A e funcionários equipe, de né? forma geral. Lindas palavras, é isso mesmo, doutora. E quando se deve prescrever nutrição interal? O que o nutricionista deve se atentar de início, quando for essa a prescrição, né, para o paciente? Certo. Então, assim, lembrando que a nutrição interal, ela é muito parecida com a alimentação via oral em termos de composição. A diferença é que você tem tudo num único ambiente, né? Numa única substância. Então, por mais que ela seja muito parecida com aquilo que a gente tem na vida real, ela não tem absolutamente nada a ver com alimentação via oral. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então, nenhum nutricionista, nem aquele que trabalha com terapia nutricional, ele tem que ter em mente que trocar uma alimentação normal por uma integral é uma coisa natural e normal. E por que não é natural e normal? Porque o ser humano não usa alimentação por sonda no seu dia a dia. Quem utiliza é quem tem alguma condição que leva a isso. Tá? Então, o primeiro pensamento tem que ser esse. Então, toda vez que eu indico, né, como nutricionista, eu não posso prescrever nutrição integral. A prescrição ela tem que ser médica, porque quando a gente fala em prescrição de dieta, a gente está falando de uma análise que o médico vai fazer fisiológica e da doença desse paciente. Então, ele vai avaliar as condições que o paciente está, para ver se ele tem a possibilidade de se manter com uma alimentação por sonda. Esse é o papel do médico. Tá? O nosso papel é a prescrição dietética, é definir ali qual a melhor fórmula, o melhor tipo de gotejamento, né? A questão da hidratação, então toda a parte dietética da alimentação por sonda. Quando a gente fala em recomendar como que a gente chega numa recomendação? A recomendação normalmente ela vem de uma recomendação médica, e isso é muito simples e básico, e vem desde os primórdios do feudalismo, quando o médico percebe que o paciente não tem condições, por algum motivo, de receber alimentação via oral. Então, ou ele tem uma obstrução total intestinal, ou ele tem uma fístula de altíssimo débito, ou ele tem uma obstrução do canal esofágico, ou ele tem qualquer condição que possa vir
a não ser possível a alimentação via oral. Então, a partir desse momento, esse paciente ele vai ter que utilizar uma alimentação por sonda, tá? Então, isso fica muito fácil para o médico definir ali na sua prescrição médica. E aí, nós, nutricionistas, vamos lá atuar como profissionais da nutrição e definir qual é a melhor conduta dietoterápica. Só que durante a internação do paciente, nós percebemos muitas vezes que aquele paciente que está se alimentando via oral não está comendo o suficiente. Se ele tem um consumo alimentar menor que 75% daquilo que nós calculamos em termos de necessidades nutricionais, né, já é o momento de prescrever uma suplementação via oral para que possa alcançar a meta nutricional. Se esse paciente tem um consumo menor que 60% das necessidades nutricionais, aí é o momento de se prescrever uma alimentação por sonda concomitante com a via oral, se ele não tiver restrições nesse sentido, tá? E aí nós vamos estar avaliando como nutricionistas qual vai ser a melhor conduta. O consumo alimentar via oral está sendo tão ínfimo que é necessário que ela fique gotejando 24 horas por dia? Ou ele tem um consumo alimentar de 40%, ele está melhorando gradativamente, e aí você percebe que se você deixar apenas noturno e tirar a dieta enteral, deixar fechada durante o dia e manter a alimentação oral, você alcança através da suplementação através da nutrição enteral, que aí a nutrição enteral ela passa a não ser exclusiva, ela passa a ser uma suplementação daquilo que ele não consegue via oral. Então, esses são os principais motivos que levam o paciente a utilizar a alimentação via oral. Agora, é extremamente importante porque fica muito claro para o médico quando o paciente precisa de enteral, de terapia nutricional enteral. Não tem condições de se alimentar via oral. Tem alguma coisa errada ali que está impedindo. Porém, os nutricionistas têm que estar atentos, porque quando o paciente tem um consumo alimentar menor que 60%, já é indicação de terapia nutricional enteral, porque os estudos já demonstraram que um indivíduo que está comendo menos que 60% das suas necessidades vai precisar de 2 a 3 unidades de suplemento por dia. E se ele já não está se alimentando com a alimentação normal, você acha que ele terá condições de tomar todo esse suplemento por dia? Normalmente ele não está. Então, esse cuidado da prescrição e avaliação do consumo através da meta de 60%, isso é essencial e prática do nutricionista. Ele tem que estar atento a esse processo. Da mesma forma que quando ele começar a comer e melhorar esse consumo alimentar e que ele chegue a 60% da meta, aí você começa a já pensar e analisar o desmame da sonda. Né? Então, é um processo, mas o nutricionista é fundamental dentro desse processo. É importante o nutricionista participar das reuniões de equipe multidisciplinar, né? Porque é aí que ele se molda, vendo o prontuário, vai se lapidando, dialogando com o médico para chegar num consenso com toda a equipe, né? Sim, normalmente, já a RDC 63, né, de 2000, que relata todo o regulamento técnico para nutrição enteral e via oral, ela já deixa claro a obrigatoriedade das instituições de ter uma equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, todo hospital tem que ter uma equipe multiprofissional, isso é por lei, é obrigatório, é uma legislação nacional. Porém, eu vejo hoje nos hospitais que, além da MTN, existem as equipes específicas, sejam elas de uma enfermaria específica, seja ela da UTI, e que lá definem também as suas condutas através dos protocolos também determinados pela MTN, concomitantemente com o protocolo do setor que o paciente está naquele momento e da condição que ele está naquele momento, tá? Só que, apesar disso, né, esse relacionamento ele é extremamente importante, porque a gente acaba conhecendo aí coisas que a gente
conheceria se ficasse só ali no mundinho da nutrição. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, assim, a gente discutindo com o nefrologista da hemodiálise, porque a prescrição do médico da UTI era dieta integral de acordo com a EMTM. Quem está lá assinando e prescrevendo somos nós, nutricionistas, naquele momento, era eu. Então, eu estou com um residente do lado querendo entender o processo. Então, vamos lá. Falei, vamos resolver. E aí, minha preocupação era o balanço hídrico. A UTI marca com muita certeza ali, né? Tudo detalhadamente, a questão de tudo que entra no paciente e tudo que sai. Tá? Então, eles calculam o balanço hídrico, o paciente fazia hemodiálise, a gente sabia o quanto ele tinha de diurese, o quanto era eliminado na diálise e quantas vezes por semana ele estava fazendo a diálise. E aí, eu vendo o balanço hídrico, eu não tinha muito líquido para dar para o paciente. E aí eu cheguei para o nefro e falei assim, doutor, quanto de líquido eu posso dar para o paciente? Vamos calcular isso? Aí ele falou assim, 500 ml. Eu falei, misericórdia. Pensei comigo. 500 ml, eu não vou dar nada. Porque se eu der uma dieta hipercalórica, hiperproteica, que eu vou ter que tirar dali 24% de soluto e vai me sobrar só 76% de água, né? Eu falei, eu não vou dar nada para esse cara. 500 ml? 500 ml por dia? Mesmo que seja uma dieta 1,5, dá 750 calorias para o paciente. O paciente era alto, né? Grande, não ia ser o suficiente. Então, não ia conseguir suprir, justificado por restrição hídrica. Eu falei assim, não, doutor, mas você tá pensando... Aí eu vi a cara dele meio assim, assustado, né? Eu falei assim, não. Ele, mas por que você tá me perguntando? Eu falei assim, não, porque eu preciso suprir a necessidade dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, mas ele tá acima do peso, ele tem que emagrecer. Ah, aquilo doeu no meu coração. Mas eu falei, vamos continuar a discussão, que este não é o momento. Falei assim, então assim, olha, doutor, eu quero entender, esses 500 ml é o quê? É água ou é a dieta? Aí ele falou assim, não, é a água. Não, a dieta você pode dar o que tá aí. Lá no gotejamento, eu falei, ué? Então, assim, na cabeça dele, quando eu falo em água da nutrição, é água de hidratação. Né? Quando eu falo em água de nutrição integral, eu falo de água geral, principalmente no que a gente está falando em UTI, já que o paciente tem que fazer o controle hídrico, né? Então, aí a gente chegou ali no acordo que na água total eu podia chegar a 1.200. Aí eu falei, melhoramos, porque o paciente era anúrico, né? Tinha outras condições de deficiência ali, de complicações. Da mesma forma que eu já cheguei para o médico e falei assim, doutor, já cheguei assim, pronta com toda a evolução realizada, falando para ele, doutor, olha, ele tá comendo mesmo 60%, aliás, ele tá comendo 20%, ele já perdeu peso, justifiquei tudo, falei, olha, a indicação é de enteral. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, uma paciente com fração de ejeção de 17%, consciente, né, com uma saturação que dá para ficar respirando sem aparelhos. Se eu passar sonda nele, eu vou ter que restringir ele na cama, porque se eu não restringir ele na cama, ele vai arrancar. Ele é teimoso. Então, o que vai acontecer? Eu vou tirar o pouco de qualidade que ele está tendo ali de liberdade naquele momento. E eu não tinha pensado nisso. Né? Eu falei, então, quais as outras soluções que nós temos para isso no momento? Então, a gente vai pensando. Então, o outro profissional te dá essa visão. Né? Eu ficava muito brava quando o fisioterapeuta reclamava que o paciente estava tomando muita água. Eu falei, mas ele quer água, mas está congesto. O que é congestão? O que ele vai ter que fazer para resolver a congestão? Ou que uma consistência de dieta não venha que traga dificuldade para a enfermagem oferecer para um paciente que está com dieta assistida. Então, tudo isso a gente só passa a entender quando a gente está em grupo conversando. Então, essa é a importância do nutricionista estar inserido nos grupos de atuação direta com os nossos pacientes, justamente para que você consiga entender o todo e fazer da sua parte a melhor forma possível de um atendimento de qualidade humanizado. Por isso a importância de sempre estar se relacionando bem com todos da equipe.
Doutora Se Lenita, rela- quais ale- os tipos de nutrição interal existentes atualmente para uso hospitalar? Então, até 2015, a gente não tinha uma legislação específica que definisse as fórmulas interais para a gente. Então, a indústria, hoje nós não temos fórmula interal que não venha da indústria. A indústria produz para a gente, né? Então, isso é muito bom. Mas a indústria não tinha uma legislação que definisse nomenclaturas, rótulos, composição, aditivos, entre outras coisas. Então, o que a indústria fazia? Utilizava aquilo que os estudos determinavam. Então, se uma dieta anti-inflamatória melhorava com o uso de ômega 3 e melhorava imunologicamente nosso paciente, modulava uma resposta inflamatória, vamos montar uma dieta imunomoduladora. E aí eles davam o nome, que dieta é essa? Imunomoduladora. E a gente comprava essa dieta por dieta imunomoduladora. Né? Então, assim, meu paciente é diabético. Então eu tenho uma dieta para diabetes, apesar de todas as fórmulas interais não terem sacarose, tá? Normalmente é por maltodestrina. Então, assim, por que eu tenho que ter uma específica para diabetes? Então, a forma que os rótulos e a apresentação vinha da indústria facilitava a vida do nutricionista para ele não pensar na prescrição que ele estava fazendo. Tá? Então, assim, a fantasia, o nome fantasia facilitava esse processo. E aí, em 2015, surge a RDC 21. Com a RDC 21, ela traz aí todo o regulamento técnico de nomenclatura, de composição, de aditivos, de qualidade, com relação às fórmulas de nutrição interal. Tá? E Isso, né? também 2015? 2015, tá? A indústria teve que se adaptar, também é uma legislação nacional. A indústria teve que se adaptar e por esse motivo ela teve que pedir uma prorrogação para que ela pudesse se adaptar a todos esses formatos, já que muitas vezes as formas muitas são importadas para o Brasil, né? E outras são produzidas no Brasil, porém com a rotulagem já montada no exterior. Ou seja, toda aquela parte de composição, de marketing, de várias outras coisas, já vinha com aquele modelo específico. E a RDC, ela trouxe essa alteração desse processo e essa padronização. Então, se a gente for falar, então, com o tempo, né, a indústria pediu um tempo maior aí para prorrogação. Então, a partir de maio de 2018, toda empresa que produz fórmula interal tem que estar de acordo com a RDC 21. Tá? E lá na RDC 21, ela dá não só a questão de como o rótulo deve ser, mas como a composição e as nomenclaturas devem ter. Então, hoje, aquele negócio, aquela história que a gente tinha assim, fórmula de nutrição interal para hepatopata, para nefropata, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê, que tinha uma variação, você fala, gente, mas é tanta coisa. E às vezes você vai olhar a composição, é a mesma coisa, era muito uma coisinha ali que era Foi diferente. uma conquista, né? Para a Foi nutrição uma integral. conquista, Foi foi uma uma conquista. conquista. A nutrição integral, ela vem com uma conquista no Brasil desde do Ibranutri, quando ele foi lançado, em 96, o primeiro artigo, que aí juntou-se um grupo, junto com o Dr. Dan, Maria Carolina, Denise Vanholt, entre outras pessoas, e montou a portaria 272 de nutrição parenteral, isso em 98, e em seguida, em 2000, a RDC 63, que regulamentava a nutrição enteral e via oral. Desde então, vem surgindo várias outras regulamentações para que a gente possa trazer mais qualidade, né, e reconhecimento para a terapia nutricional de forma geral, não só a enteral. Tá? E aí, com a RDC 21,
a partir agora de 2018, a indústria tem que manter uma nomenclatura que lá está. Então, hoje, o que, que nós temos? Como ela divide a nutrição integral? Ela divide em fórmula padrão. O que não é padrão é fórmula específica, fórmula integral pediátrica e módulos para nutrição integral. É assim que ela define tanto para integral, e como a nutrição integral pode ser utilizada via oral, ela também serve para os suplementos orais, tanto completos quanto modulares. Tá? Então, hoje nós temos as fórmulas, por exemplo, com relação a calorias, né, já determinado, e uma conquista muito grande é com relação à questão de adequação do que é uma dieta hipoproteica, por exemplo, normoproteica e hiperproteica, porque antes esse cálculo era feito com relação ao volume da fórmula. Então, quanto ela tem por ml, né? Quanto ela tem. Agora, ela é hiperproteica de acordo com caloria. Então, se eu tenho uma fórmula que tem 1 caloria por ml, tem uma fórmula que tem 1,5 calorias por ml, para elas serem hiperproteicas, elas têm que ter calorias relacionadas às proteínas bem diferentes uma das outras. Ou seja, proporcionais. Né? Então, quando a gente fala que uma fórmula hiperproteica é uma fórmula que tem que ter mais que 20% das suas calorias provindas de proteína. 20% de calorias provindas de proteína de uma fórmula 1.0 é diferente de 20% de proteínas provindas de uma fórmula 1.5. Então, ela também fez o nutricionista queimar a cabeça. Então, quem vai trabalhar com nutrição clínica e com terapia nutricional tem obrigação hoje de saber de cor a portaria, a RDC, desculpa, 21, tá? Porque ela vai trazer aí como você vai trabalhar ali, qual nomenclatura que você vai utilizar. Porque quando a gente vai prescrever, a gente não prescreve nome e fantasia, a gente prescreve especificidade de dieta. Então, eu prescrevo uma dieta polimérica, hiperproteica, hipercalórica. Um exemplo, né? Eu não prescrevo o nome fantasia da fórmula, tá? Então, várias coisas aí. Isso não só para proteína, para caloria, para lipídio, para carboidrato, para micronutrientes, que era uma terra de ninguém, micronutriente, agora não, tem lá exatamente o quanto tem que ter. Então, hoje, a diferença no mercado de uma fórmula de uma empresa para outra não vai ser tão grande assim, né? Então, vai estar ali, eles muito parecidos dentro daquilo que eles estão produzindo. E o nome fantasia, muitas vezes algumas empresas usavam algo que chamava a atenção para alguma coisa e a pessoa leiga em casa acabava comprando, achava que fazia isso. Tipo, super sênior, a pessoa achava que era uma vida, isso aí está te dando vida, ou seja, o nome fantasia era muito impactante. Hoje, esse nome fantasia já não tem. Isso é uma conquista ótima. Não, e nem pode, a legislação não permite. Ela fala que você não pode utilizar o nome fantasia, nomes que venham a trazer a identificação de um público-alvo, por Promover exemplo, algo que não é 100%. promover algo, sei lá, não sei o que, sênior. Sim. Diabetes não sei o que, o nome da dieta. Então, assim, eu não posso ter algo que vai me indicar que aquela dieta serve para aquele público. É um nutricionista que tem que entender da composição para saber se aquela fórmula serve para o seu paciente. É a adequação do paciente à fórmula, da fórmula ao paciente. Né? Não mais do rótulo ao paciente, simplesmente do nome fantasia. Essa RDC veio para lapidar todos os pequenos erros que a nutrição... Não é erros, né?
desacordos que a nutrição enteral Desacordos. tinha, né? E ela veio para suprir tudo isso. Assim como ele fala de o que é uma fórmula imunomoduladora. Antes, nós tínhamos aí fórmulas interais e suplementos que tinham apenas um componente que a gente conhece como ação imunomoduladora. Agora tem que ter no mínimo 3 componentes imunomoduladores e esses componentes têm o volume que ele tem que estar dentro da fórmula, para que ela possa ser chamada de imunomoduladora. Senão eles estão fora da lei. Então, isso é muito importante para que a gente possa saber exatamente ali o que tem, né? O quanto tem, como que eu posso utilizar aquilo no meu dia a dia. Então, a gente tem que estar atento aí à composição. O conhecimento da via de acesso que irá ser administrado à alimentação integral ajuda o nutricionista no tipo de fórmula que ele irá prescrever? Sim, com certeza. Se eu tenho um paciente que tem um acesso, por exemplo, que pode ser um acesso gástrico, né? Ou um acesso jejunal, ele tem uma diferença muito grande. Então, se ele tem um acesso gástrico, teoricamente, uma dieta polimérica com os nutrientes intactos, ele consegue fazer o processo digestório e ele começa a absorção no intestino e parte ainda de certa parte da digestão que acontece ali na primeira porção do intestino delgado, né? O jejum do duodeno. Agora, se eu tenho um paciente que já tem um acesso já numa região intestinal, pós-pilórica, eu tenho que me preocupar aí com o tipo de nutriente que eu estou dando e a condição que levou esse paciente que estar com esta via de acesso, né? Então, se ele tem absorção suficiente, se ele tem um mecanismo de digestão, muitas vezes a gente tem que utilizar uma fórmula com aminoácidos parcialmente hidrolisados, né? Ou muitas vezes de aminoácidos livres. Então, tudo vai depender da via de acesso. Se esse indivíduo, por exemplo, está com sonda nasointeral, um exemplo, mas ele já passou lá 21 dias de uso de sonda nasointeral, a indicação passou a ser uma gastrostomia porque ele não tem prognóstico de saque dessa sonda. Sei lá, um paciente que teve um acidente vascular hemorrágico, encefálico, por exemplo. O isquêmico, né? Se esse paciente ele estava se dando super bem com a dieta enteral, né? Na posição gástrica, mas agora ele fez uma cirurgia no estômago. Será que eu consigo trabalhar com o mesmo volume que eu estava trabalhando e com a mesma fórmula? Então, talvez eu consiga trabalhar com a mesma fórmula, mas eu vou ter que reiniciar novamente com volumes menores, porque agora é uma outra condição, é uma outra realidade de adaptação desse paciente. Então, a via de acesso que ele está é essencial para que a gente determine aí se a fórmula que a gente está utilizando ela está sendo condizente ou não a condição daquele paciente naquele momento. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Outro fato importante que todo nutricionista tem que estar atento, que muita gente às vezes não desconhece, né? Muitas vezes o paciente perde a sonda, a cânula mesmo, o catéter, né? O cateter, eu não sei onde está o acento para falar se é catéter. A gente conhece por catéter, e hoje todo mundo fala cateter. Então, é para quem quiser, ou da sonda mesmo, né? O paciente perde. A enfermagem tem que repassar aquilo. Tá? Dependendo do tempo que ele vai ficar em jejum ali, aguardando o processo de repassagem da sonda e aguardando a verificação da localização através do raio-x, dependendo da doença que esse paciente tem, da condição que ele tem, esse período de jejum, talvez eu não consiga já retornar ao volume anterior que estava. Então, é uma avaliação individual, é a característica de cada um. Ou, dependendo do quadro, eu já começo com o volume que ele estava anteriormente, né? A partir do momento que o raio-x foi liberado. Então, tudo isso é uma percepção que o nutricionista tem que ter ali naquele momento,
né, de avaliar qual que é a melhor conduta dependendo do quadro do paciente. Então, a localização, a condição que ele está, é uma das ações que a gente tem que ver diariamente para fazer nossas evoluções. Nas orientações de alta, quando o nutricionista vai estar fazendo, às vezes as condições socioeconômicas do paciente vê se há necessidade das fórmulas artesanais, né? Quando o nutricionista deve recomendar o uso de fórmulas artesanais? E quais os cuidados que o paciente deve ter em casa quando for utilizar esse método? Eu acho assim, a primeira coisa é que o nutricionista não tem que só prescrever dieta artesanal. Ele tem que dar a oportunidade do seu paciente, do seu acompanhante, né? Seja ele um cuidador profissional ou familiar, um cuidador que é alguém da família, saber da realidade da terapia nutricional integral. Que dificilmente vai dar muito mais trabalho para a família preparar a dieta artesanal em casa do que a comprar uma fórmula industrializada. É a Tá, primeira coisa. O povo acha sim, que é fácil, que é só fazer comida em casa. sim. E não é bem assim. Né? A gente sabe também, vários estudos mostraram que é muito difícil chegar ao volume de nutrientes que o paciente necessita com uma fórmula artesanal. E aí muitas instituições, né, acabam prescrevendo artesanal, mas colocando um monte de suplementos para colocar ali na fórmula. É legal, mas lembra que o suplemento, ele é um módulo, né? Ele é um módulo, muitas vezes proteico, um módulo calórico, seja lipídico, seja de carboidrato, e ele não tem micronutriente. E a gente está oferecendo uma fórmula para esse paciente diluída. Então, para fazer essa diluição, eu já estou tirando carga calórica aí. Então, os estudos deixam bem claro, para alcançar a meta calórica, a meta nutricional de forma geral, com a fórmula caseira é muito difícil. Então, o familiar tem que ter a conscientização disso. Não é só simplesmente, eu estou no hospital público, minha população não tem condição, e é assim que vai ser. Então, a primeira coisa é explicar as duas formas dele conseguir, na verdade, vão ser as três, né? As três formas dele conseguir suprir a necessidade do seu paciente com a Integral em casa. Então, explicar o que a artesanal pode trazer, explicar o que a industrializada pode facilitar, né, a vida dessa pessoa, custo-benefício. Hoje, com R$ 20 por dia, em média, você consegue suprir a necessidade do seu paciente com uma fórmula integral industrializada. E dependendo do que você for colocar na alimentação artesanal, você vai gastar muito mais que R$ 20. Então, é pensar nisso. Quando você faz compras de como se fossem cestas básicas de integral, sai muito mais barato ainda. Lembrando que você vai fazer a compra do sistema só alimentar, só da fórmula, porque porque frascos, isso quem tem que fornecer é o SUS através das unidades básicas de saúde. Então a gente tem que informar para o nosso paciente que ele consegue esses insumos na unidade mais básica de saúde próxima da sua residência. Então, se o serviço social ainda não foi acionado, ele tem que ser acionado para ele buscar ali dentro da rede onde que o nosso paciente está saindo de alta vai conseguir esses insumos da terapia nutricional integral também. Então, essa tem que ser uma preocupação do nutricionista também, tá? E a terceira possibilidade é uma resolução que a SS 54, tá? Que é de 2012. Essa é a única legislação dentro da terapia nutricional que ela é estadual, é só no estado de São Paulo. O restante é tudo federal. Então, essa resolução que é a SS, ela cria lá uma comissão de farmacologia da Secretaria de Estado da Saúde. E esta comissão, ela tem o intuito não só de avaliar o fornecimento gratuito de medicações que não estão disponíveis de forma comum na rede, então medicações mais específicas, mais caras,
mas também de nutrição integral exclusiva. Então, se o nutricionista preencher a ficha, anexar todos os documentos e entregar para o familiar e falar que ele tem o direito de fazer o recebimento disso, né? Ele vai correr atrás disso, você vai preencher de forma correta todos os formulários, né? E aí vai encaminhar esse paciente para o recebimento disso. E explicar para ele também que se por algum motivo que pode acontecer da secretaria negar, ele pode entrar judicialmente, porque é um direito que lhe cabe, já que a doença lhe trouxe a exclusividade de alimentação por sonda. Né? Então, judicialmente. Então, existem várias coisas. Então, o nutricionista ele não pode só ficar ali preso na alimentação, ele tem que ir além e buscar esse paciente como um todo, aí ajudar ele de forma geral, a explicar de forma geral tudo que ele precisa, né? E orientar e aí acionar os profissionais que vão colaborar com esse processo, como o serviço social, a psicologia, entre outros. Agora, quando essa fórmula estiver em casa, seja ela industrializada ou seja ela caseira, todos aqueles controles para manter a qualidade do produto vão ter que ter em casa. Então, eu falo que é muito parecido com quando você tem um nenenzinho em casa, né? Você fica aquela preocupação que eu tenho que ferver a mamadeira, deixar ela para matar os micro-organismos e tem que ser os utensílios exclusivos para o paciente e que tudo isso é uma preocupação que vai ter que ter com esse paciente também, porque se ele está com uma sonda que é via nasogástrica ou nasojejunal, ou ela é uma sonda oro, ou ele é uma gastrostomia, uma jejunostomia, ele vai ter que ter todo esse cuidado para evitar a contaminação desse processo, porque o alimento já vai direto, né, para o estômago ali, ou para o intestino, e a gente não tem nem a condição, o paciente nem sente o cheiro daquele alimento, né, porque a gente vai comer, a gente cheira, tá com cheiro estranho, a gente não quer, tá esquisito, a gente não quer. Né? Então, tudo isso. E então, todas essas variáveis, elas têm que ser explicadas para esse paciente, para esse cuidador, para que eles entendam que o processo, ele para a gente, ele não é complexo, mas quando o paciente está no hospital e fala que ele vai para casa com sonda, nossa, a gente precisa pelo menos de uma semana para orientar esses familiares, esses acompanhantes que ficam com eles, esses cuidadores profissionais, porque vira uma loucura, vem as dúvidas. E quando eles vão para casa, aí começa mais dúvida ainda. Então, por mais que você consiga sanar ali com o manual, com a orientação, com todos esses processos que eu falei, as dúvidas vão surgindo, aí você tem que ter um canal aí de interlocução para tirar dúvidas. E aí cada instituição tem que escolher o seu. Então, sei lá, vai ser um canal telefônico, vai ser por e-mail, vai ter uma pessoa específica para isso, para tirar essas dúvidas. Esse acompanhante tem que vir até a instituição para tirar essa dúvida. Como é que vai ser? Aí cada instituição. Então, assim, a dieta caseira, seja ela industrializada ou não, ela não é fácil de nenhuma forma. Mas a gente tem que entender o que permeia ela e o paciente, se tiver condições, e o acompanhante, ele tem que ter a consciência e tem que ser educado para tudo isso. Isso é um papel fundamental do nutricionista e que está dentro lá de todas as recomendações relacionadas à orientação de alta com terapia nutricional integral. Doutora, quais livros ou referências a doutora indica para o nutricionista que deseja prestar um concurso, uma residência e que sejam mais cobrados nas bancas, né, de nutrição clínica? Olha, eu vou ser sincera para você, assim, eu tenho um livro que é meu querido, que quando eu tenho alguma dúvida eu dou uma olhada nele, fica na minha estante, tá? Mas eu acho que a questão não é o livro em si. Livro é importante, lógico, para a educação, a gente tem que fazer leituras constantemente para a gente reavaliar conceitos, né? Mas também artigos, diretrizes, consensos, entre outras coisas, tá?
Mas eu acho que para a residência, se fosse você me falasse assim, eu vou estudar, eu quero estudar no meu dia a dia, o que você acha em terapia nutricional que eu tenho que ter em casa? Eu ia te dar uma lista de pelo menos 5 ali. Mas quando você fala de uma forma generalizada, que é prestar este concurso, seja ele para uma especialização, para uma residência ou para uma vaga de trabalho efetivo ali, é difícil falar de livro. Por quê? Isso eu tirei experiência por mim, porque no Dante Pazzanese hoje eu não coordeno mais a especialização, eu faço preceptoria de especialização e de residência, eu ajudo na elaboração das provas, mas eu não sou responsável total pela prova. Mas quando eu era, quem já conhece, me conhece, que conhece os esquemas durante 7 anos que eu preparei provas para especialização, eu colocava lá 50 questões de múltipla escolha e aí eu deixava todas as referências necessárias ali. E quem perguntava, mas o que eu tenho que estudar? Eu falei, você vai pegar todas as referências que eu coloquei ali e vai ler a parte da nutrição sobre elas. Porque pelo menos vão ter 2 perguntas sobre. Aí os alunos que passavam, né, e vinham com a gente, eu falei, nossa, Rita, realmente tem 2. E eu ainda fazia o quê? Porque aí a pessoa pode recorrer, dizer que tá errada, que não é aquilo, que não sei o quê. A gente fazia a pergunta, eu colocava a referência, eu tinha uma lista que era a referência, a pergunta, o trecho, página que estava a pergunta, a resposta que eu queria ali, para que se alguém recorresse, eu falasse, não, filha, você errou mesmo, olha aqui, tá aqui, isso aqui. Então, eu tinha uma característica que nesse período, quem foi fazendo os processos seletivos conheceu. Agora, existem instituições que pagam para outras empresas terceirizadas fazerem a prova. Aí, gente, aí é terra de ninguém. Por quê? Porque se eu contrato alguém para fazer a prova para mim, não dou, ou dou uma referência específica, a pessoa não é da área da nutrição, ela vai fazer assim, unidunité, abre ali, pega ali, monta a pergunta e sabe se Deus se aquilo é de nutrição ou não é de nutrição, se vai servir para algum dia. Então, assim, a melhor coisa para quando você pensar em prestar um concurso ou qualquer residência ou especialização é procurar a prova dos passados. Ver como elas foram feitas. Mesmo que você ainda esteja estudando, mas se eu passar, eu não vou poder entrar, porque eu estou estudando. Não, vai testar, vai ver como que é a coisa. Porque eu também já passei por processos seletivos que eu peguei uma prova que eu achei maravilhosa, que a prova era completamente prática. Aí eu falei, pô, a pessoa quer alguém com experiência, porque alguém sem experiência não vai bem nessa prova. Entendeu? E às vezes faz uma prova extremamente teórica que aquela pessoa que tem experiência e não estudou se ferrou, porque não vai conseguir fazer. Mas aquele que acabou de sair da faculdade, que está tudo ali na cabeça, ele faz. Então, a melhor coisa é veja os processos anteriores, veja provas anteriores, faça. Se abrir um processo, mas se você, ainda não é época para você fazer, faça como teste, uma experiência. Então, converse com outras pessoas que já fizeram a residência, para elas darem dicas, se é aquele. Porque tem gente que quer assim, que nem quando eu fiz o meu estágio, de nutrição clínica, eu queria ir para o hospital que meu avô internou e que eu tinha aquela nutricionista lá. Eu queria fazer estágio lá. Né? Eu estava enlouquecida e tinha processo seletivo. O que eu fiz? Eu fui atrás das pessoas que já fizeram, eu fui atrás das nutricionistas de lá, eu perguntei o que possivelmente se perguntaria, qual que era a linha, tentei conhecer ali todo o processo. Eu passei no processo seletivo. Eram 4 estágios no ano, eu estava entre as 4 alunas que foi para esse hospital. Então, esse reconhecimento é importante, né? Mais do que um livro, porque às vezes o livro não vai cair lá na prova. É muito estranho, porque cada local é uma coisa completamente diferente da outra. Então, se você escolher, eu quero fazer uma área específica, é essa. Ótimo. Então, se é essa área específica, sei lá, quero fazer materno-infantil, um exemplo. Então, no mínimo, eu acredito que a instituição vai perguntar bastante coisa de materno-infantil, né?
ou eu quero fazer nutrição clínica, então vai perguntar bastante coisa de nutrição integral. É hospital geral, vai ser só gastro, então com certeza vai ter bastante coisa de gastro. Então aí você vai procurar lá as referências, as diretrizes, tudo relacionado a gastro. Mas de forma geral, é reconhecendo o que cada instituição faz em particular. Qual dica ou conselho você deixa para um nutricionista que deseja seguir essa área de nutrição, de terapia nutricional? Olha, a primeira coisa é paciência. Tem que ter muita paciência. Porque parece assim, nossa, ela é especialista em terapia, ela vai pôr no som de todo mundo, ela põe suplemento em todo mundo toma. Então, assim, não, é o contrário. Né? Nós lidamos com pacientes graves, inapetentes, com risco nutricional, desnutridos. Então, são aqueles pacientes mais críticos no sentido de nutricionalmente na instituição e que tem um prognóstico muito ruim para a doença continuar assim. Então, a gente tem que ter muita paciência. A gente tem que ter muito conhecimento. Então, a gente tem que estar atualizado o tempo inteiro. Porque uma hora faz avaliação de resíduo gástrico. Tá, tem que fazer. Não precisa mais fazer avaliação de resíduo gástrico. Então, a gente também não faz mais avaliação. Então, agora vem o Covid, como que a gente nutre para paciente pronado? Eu falei, misericórdia. Se o povo tinha medo do paciente a 180 graus na cama, imagina pronado. Vai nutrir o paciente pronado? Então, existe possibilidade disso acontecer? Como que vai ser? Então, a gente vai aprendendo, a cada dia a gente aprende ainda mais. Então, essa atualização é extremamente importante. Esse reconhecimento do que se mudou, das evoluções, é extremamente importante. Então, a gente tem que ter a capacidade de aceitar essas mudanças também. Porque aí os protocolos mudam. Então, o que a gente faz agora? Então, agora é assim. Ah, era assim. Não, agora é assim. Ter a paciência de que não é porque você tem um protocolo e uma MTN no hospital que todo mundo vai seguir aquilo. Então, tem que ter educação continuada, porque os funcionários mudam, as rotinas vão se mantendo, as pessoas vão esquecendo certas coisas, então a coisa tem que ser dinâmica. Então, tem coisas que eu falo a cada mês para os residentes novos médicos que chegam, porque eles trocam na enfermaria e na UTI de mês a mês. Chega um grupo novo, eu falo, acabou minha vida, agora que o outro entendeu, agora vamos começar tudo de novo. Mas a gente faz não só em benefício do nosso trabalho, para facilitar a nossa vida, porque facilita pra caramba. A gente faz também benefício, principalmente do nosso paciente, mas a gente faz também para que isso seja levado daquele ambiente para fora. Porque aquela pessoa vai levar esse conhecimento, vai lembrar, pô, mas não é assim. Né? Tem um colega que eu conheci agora, que a gente abriu uma UTI nova do Covid, né? Aí tem um médico contratado, a gente sempre conversando lá sobre os casos, né? Porque as coisas, cada dia uma novidade. E aí esse médico, eu sempre falava, doutor, você esqueceu de prescrever a água. Ai, tá, então, mas, doutor, tô precisando de 400 ml de água, dá para liberar? Porque para eu diluir os módulos proteicos, eu preciso pelo menos 100 ml para cada 10 gramas de caseinato de cálcio, por exemplo. Então, eu falo, doutor, libera para mim 400 ml de água. E aí a gente ia conversando, até uma hora que ele falou assim, mas como que você chega nesse cálculo de água? Eu falei assim, doutor, eu olho o balanço hídrico, eu vejo aqui. Então, assim, se o balanço está ali negativo, para mim eu posso ganhar aí um pouquinho de água, né? Então, vou colocar o módulo proteico. Só que eu preciso que você prescreva, porque senão não adianta eu mandar, porque a enfermagem ela vai estar anotando na sua prescrição. Tá? Então aí ele desistiu, ele falou assim, mas como que é o nome desse grupo que você tá? Eu falo, EMTN, Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional. Aí o que ele fazia desde então? Dieta de acordo com a MTN. Então, é uma responsabilidade muito grande que eu falo, gente, dieta de acordo com a MTN. Então, assim, o que eu colocar de dieta, de volume, de água, então, é muito arriscado o nosso trabalho. A gente tem uma responsabilidade muito grande com a vida dos outros. Trabalhamos com Então, vidas, né? a gente lida com vidas.
Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, se você quer ir para essa área, não vai pensar ali que aquele negócio que eu vejo assim nas redes sociais, que nutricionista clínica fica andando de saltinho, de avental de renda, de cabelos Passando. escovados. É. A gente tá lá, filho, a gente tá lá com o Toquique entrando na copa. Se a copeira não tá hoje mesmo, fui visitar um paciente pós-TX, ele estava em jejum para fazer uma biópsia, eu entrei no quarto para falar com ele, achando que ele não tinha feito a biópsia. Só para falar um oi, tudo bem? Que estava em jejum mesmo. Aí ele falou assim: eu já fiz a biópsia, tô com fome, quero o meu pão. Aí eu, cadê a copeira às 9 horas da manhã? Já tava lá embaixo montando as coisas dela, não sei o quê. Fui eu na copa, peguei o pão, peguei o leite, peguei a fruta e levei para ele. E aí, qual é o que isso vai me fazer menos nutricionista do que as outras pessoas? Né? De pegar minha bandeja e levar ali, de fazer o papel da copeira naquele momento, né? Não estou fazendo pela copeira, não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por ele. Então, se a gente não tiver essa visão, né, de que imprevistos acontecem, situações a gente tem que se alinhar muito rápido ali, resolver o problema, porque eu poderia muito bem fazer o quê? Ligar para a cozinha, falar assim, gente, liberou a dieta do fulano. Ah, liberou. Aí ele até mandar alguém subir, até não sei o quê, 15 minutos, meia hora. Eu estava ali a 20 metros da copa, não custava nada. Então eu fiz. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Acontece uma greve de ônibus, de metrô. Não vem os funcionários. Quem que serve? Quantos anos, quantas vezes eu servi alas inteiras de pacientes porque eu vou esperar a copeira chegar? Não, gente. O paciente vai ficar sem comer, ele precisa comer. Faz parte do nosso papel. Então, a vida clínica não é de glamour. A vida clínica é muito complicada, assim como você tem um paciente que está ali aguardando o transplante e se deu super bem e transplantou e está feliz e contente. Você pega outro que o coração chega e o enxerto não deu certo e você fica arrasada porque esse paciente faleceu, ou de enfermaria, uma paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca e como consequência da cirurgia, um efeito colateral de ter um AVC e ficar paralisada do pescoço para baixo e tá 2 anos com você. Imagina você 2 anos numa enfermaria com essa mesma paciente. Aí chega um dia, você chega lá e fala, ué, cadê ela no censo? Morreu. E você não vai sentir nada? Você não vai achar que nada aconteceu? Tipo, ah, não tem nada, é um paciente. Já deixou de ser, já são 2 anos de convivência, entendeu? São 2 anos de sorriso, são 2 anos que é só a gente que entra no quarto que ela tem, muitas vezes, esses pacientes. Então, a gente não são flores, não, gente. Então, assim, tem que ter amor no coração ali, tem que ter muita paciência, tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita doação, né? Você chegar ali e se doar naquilo. Eu acho que o funcionário que trabalha em ambiente hospitalar, seja ele em qualquer área, até o administrativo, vê muita coisa. Então, é doação. É doação a todo momento. Então, se você não é capaz de fazer isso, procura outra área de Por atuação outra aí. Você não área. consegue lidar com o ser humano, Sim, procura outra área de atuação. com É isso. certeza. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Lenita Bobra por ter participado dessa entrevista. Elucidou muito os temas da nutrição enteral. Tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muitos nutricionistas. Obrigado por compartilhar e dividir sua visão e sua experiência aqui para o canal. Ah, eu que agradeço, espero ter atendido aí as expectativas, espero que vocês gostem. E se precisarem de mais alguma coisa, estou aqui à disposição. Agradeço muito o convite, Paulo, fico muito feliz. E a gente vai se ver aí na vida. Se me encontrarem por aí, pode vir falar comigo, pode vir perguntar alguma coisa, tiver dúvida, tem aí o Paulo, deixa meu e-mail aí. E a vida continua e é isso aí. É só ter bastante fé e força que a gente chega lá.
Com certeza. E quando esse período drástico de Covid passar, a gente marca de comer acarajé novamente no centro, tá bom? Ai, nem me fale. Ai, que saudade de acarajé. Aquele acarajé tava muito bom. E não era só o acarajé, né? Era o ambiente, as Sim, pessoas, a aquela alegria. conversa, o É outro bate-papo, isso. nível. Exatamente. Então, tá bom, Exatamente. tchau. Muito bom. Obrigado, Tchau, tchau. tchau, gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau.